que acontece isso? Por que nós estamos enfrentando isso na universidade? A avaliação que nós fazemos é porque nós adotamos um plano corajoso que outras universidades estaduais aqui de São Paulo não tiveram a coragem de adotar, que são as políticas de cotas. As políticas de cotas, historicamente, têm provocado isso. Pelo mundo afora, a literatura internacional mostra isso. Você cria a política de ingresso, depois você precisa criar mecanismos para aceitar esse aluno e provocar mudanças, né? Normalmente acontecem mudanças no campo da pesquisa, às vezes a linguagem utilizada dentro da sala de aula não é mais adequada, as linhas, as bibliografias, quer dizer, é necessário você fazer uma adequação no campo do ensino, é necessário você pensar a extensão. Normalmente esse aluno já vem com uma narrativa histórica e ele traz essa narrativa histórica para dentro da universidade, isso provoca mudanças no ponto de vista da extensão. É necessário você pensar, por exemplo, como é que os alunos vão ficar na universidade. E há outras medidas, como por exemplo, contratação de professores e funcionários. Quer dizer, o ingresso é o início do debate e da discussão. Ataques às mulheres negras são recorrentes, né? É histórico, isso sempre aconteceu. Como eu vejo esses ataques que estão acontecendo às celebridades agora? Tem acontecido uma mudança na representatividade negra na mídia, realmente mulheres negras estão tomando mais lugares de protagonistas, ainda pouco, ainda muito menos do que deveria ser, já que a gente é 50% da população, mas estamos. E esses ataques, para mim, são a demonstração de um racismo que sempre foi velado, sabe? As pessoas sempre esconderam quanto são racistas, porque ser chamado de racista nesse país, por mais que você seja, é uma ofensa. Mas agora, com essa representatividade, isso vem atacando essas pessoas, sabe? É como se ferisse o ego delas. Então, esses ataques são uma resposta mesmo a essa movimentação. E essa representatividade de mulheres negras vem acontecendo porque o movimento negro em si vem se fortalecendo, né? A gente vem conseguindo mais pautas, a internet ajudou muito a gente. Quando nós ouvimos essas situações, a preocupação nossa é se, de repente, a norma ela não está um pouco atrasada em relação à situação real. Observe que nós temos um avanço muito grande. Nós tínhamos situações há 10 anos atrás presentes, muito claras, em que alguma pessoa negra não podia, por exemplo, entrar num restaurante, não era bem atendida. Tinha que usar um elevador de serviço. O que ajudou a ir mudando esse procedimento? A Lei Afonso Arinos. Então, observe que a lei ela está caminhando. Agora, em relação ao que nós estamos vendo hoje no espaço virtual, algumas pessoas entendem que é um território de ninguém e pensam de maneira errada. Então, quando nós temos a situação da Maria Júlia, qual foi o susto que muitos de nós levamos? É que o autor localizado era um menino de 15 anos. Então, isso nos chama a nossa atenção. São muitas mulheres, né? As mulheres negras são muito diversificadas, existem muitas formas de reagir quanto a isso. Tipo, por exemplo, eu não critico mulheres que se isolam, que não querem mais falar sobre isso, ou que mesmo não têm mais vontade, porque é difícil, não é nada fácil você brigar todos os dias contra isso, sabe? O melhor seria lidar com essas coisas, construir textos, rebater e bater de frente, sabe? Mas é difícil, porque a gente lida com racismo todo dia. Pessoas brancas sempre falam por que a gente é tão estressada, por que a gente é tão brava, por que a gente reclama de tudo. É porque a gente não escolhe a hora que a gente vai brigar com essas coisas, sabe? Tipo, a gente deixa de lado uma coisa, em casa a gente tem um problema que remete à questão racial, ou dentro de relacionamentos, ou na faculdade. Então a gente não tem como escolher, agora eu não vou lutar contra o racismo, contra o machismo. Não existe isso pra gente, sabe? É todo dia, todo momento. A sociedade ela está muito mais consciente desses atos e vê a gravidade desses atos. Então, nesse sentido, eu penso que nós estamos avançando. Não conseguimos resolver todas as coisas, mas nós estamos avançando. O processo instaurado hoje pela Unesp é um desses exemplos. Nós temos que, numa situação dessa, instaurar um procedimento e depois encaminhá-lo à Polícia Civil, é assim que tem que ser feito, né? E quem dera que as outras universidades estaduais, especialmente a USP, que já teve situações muito claras, a Unicamp também, que já teve situações nesse sentido, comecem a ter o mesmo procedimento da Unesp. Ocorreu a situação, abre um procedimento administrativo e encaminha a quem dê direito. Eu sou bastante otimista em relação ao que nós precisamos fazer, né? Por 3 razões. Primeiro que por parte da reitoria, a sinalização de uma posição favorável ao enfrentamento do problema. Há uma ação na universidade favorável a tomar medidas que possam identificar e superar problemas pontuais. Então, o ambiente é favorável do ponto de vista da direção da universidade. Segundo aspecto que eu acho importante,
A comunidade tem respondido de forma muito positiva. Desde junho para cá, nós já visitamos alguns campos da universidade com o objetivo de ajudar a organizar os grupos de trabalho. Então, o NUP tem aproveitado esse momento para fazer a discussão nas unidades e montar grupos de trabalho, né? E esses grupos são importantes para poder fazer a discussão, o diagnóstico, a intervenção política, e eu acho isso muito positivo. E um terceiro aspecto que me deixa muito animado são os alunos. Há um fenômeno novo na nossa universidade, que é a emergência dos coletivos. Os coletivos, eles vêm com sangue novo, com uma leitura nova, com uma perspectiva nova e com possibilidades novas para a universidade. Então, nós acabamos sendo uma espécie de projeto laboratorial de políticas públicas de atenção à questão do negro no estado de São Paulo. Por isso, nossa responsabilidade é grande. A educação é o primeiro processo. Você tem que educar a criança, tem que educar o jovem. Quando você vê um jovem que iniciou o processo da Maju com 15 anos, então é necessário esse processo educativo, só que chega um momento em que também não pode ser apenas educativo e tem que ser punitivo. O mundo virtual também é um mundo jurídico e uma ação sua no campo virtual gera consequências aqui no mundo real. E essas consequências, embora alguns grupos queiram acreditar que são irrisórias, são simples, elas marcam para sempre a história da vida da pessoa. Se marca hoje a vítima, né, nós estamos trabalhando cada vez mais para que marque ainda mais a do agressor, para que ele aprenda que na sociedade do século XXI não há espaços para a prática de racismo, não há espaço para processo de exclusão de pessoas, seja pela pele, seja pelo gênero, não há mais esse mundo. E que ele entenda que ele está num mundo que já não existe mais. E é lógico que ele pague para aprender que esse mundo dele não existe.